Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez estou de volta aqui para divulgar a mensagem de Deus, Compartilhar com todos vocês, irmãos. E hoje eu escolhi várias passagens dentro da Bíblia que vai explicar que Deus providencia salvação para a humanidade desde lá do céu, enviando seu Filho para a terra, seu Filho consumando a obra aqui na terra e voltando novamente para o céu. E a Bíblia também fala em outras passagens que ele vai retornar uma segunda vez para buscar a sua igreja e depois levar a igreja para o céu. Os salvos estarão em glória por toda a eternidade. E para isso, irmãos, eu quero que os irmãos me acompanhem. É um vídeo muito importante porque fala das providências de Deus para a humanidade, para nos salvar do pecado, irmãos, para um dia estar na tua presença, num lugar santo, sem morte, só alegria. Portanto, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias e me acompanhem, que eu vou ler várias passagens da Bíblia e os irmãos vão entender melhor. Quero que os irmãos me acompanhem direitinho e assistam o vídeo até o fim, porque só vai entender bem se assistir o vídeo desde o começo da primeira passagem que vou ler até a última passagem, irmãos. Aqui nessa primeira passagem, irmãos, que fica em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 9, fala assim. Isso é Paulo falando nas suas cartas, uma das suas cartas. Diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Nessa passagem aqui a gente vê com clareza que Deus já providencia a sua graça, a sua salvação, abre-se uma porta, mesmo antes da fundação do mundo, para nos salvar de algo que aconteceu, que foi a desobediência de Adão e a destituição de toda a humanidade da glória de Deus. Mas Deus providencia libertação por meio do seu Filho. Por isso que aqui diz: Deus nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida por meio de Jesus antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, irmãos. E aqui a gente vai para Provérbio 8, a partir do versículo 27, aqui deixa claro da existência do Pai e do Filho lá no céu, como era. A gente vai ver que aqui está falando nessa passagem dizendo assim: Eu estava lá quando ele preparava os céus. Aqui era Cristo falando: Eu estava lá no céu quando meu Pai preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, os seus limites, para que as águas não transgredissem as suas ordens, quando ele compunha os fundamentos da terra. Ou seja, quando Deus, o Pai, compunha os fundamentos da terra, Cristo está dizendo: eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Essa passagem ela nos leva com clareza à existência do Pai e do Filho lá no céu, lá na glória, mesmo antes do Filho descer à terra.
E aqui a gente indo para o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, uma passagem muito conhecida, a gente vê que Deus providencia salvação por meio do Filho, enviando seu Filho para morrer pelo pecador. E aqui diz assim, é Jesus mesmo falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui fala da providência que Deus envia seu Filho já certo para morrer pelo pecador, para nos libertar de uma condenação que não foi Deus que condenou, Deus apenas está nos livrando desta condenação. O que aconteceu com a humanidade foi o homem que resolveu seguir mais ao inimigo do que a Deus. Primeiro o homem, Adão, desobedeceu a Deus e o juízo de Deus caiu imediatamente sobre a humanidade. Mas imediatamente também ele já providencia libertação e salvação dessas condições, para que o homem um dia pudesse estar novamente diante da tua presença. E por meio do Filho, ele faz isso já desde o céu. E aqui, irmãos, no Evangelho de João 6, versículo 38, é o próprio Jesus dizendo assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu vim desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus continua, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que o meu Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, é Jesus continuando, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A gente vê claramente nessa passagem que Deus envia o seu Filho para consumar uma obra, a obra da redenção, a obra de resgate, de libertação, de salvação. E aqui nessa outra passagem de João 17, o Evangelho de João 17, a partir do versículo 3, o próprio Jesus diz assim aos seus discípulos, e a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Aí continua, eu te glorifiquei na terra, Jesus dizendo, eu te glorifiquei na terra, Deus, meu Pai, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Muito bem, aqui só confirma o que está lá em Provérbios 8, 22, irmãos. Aquela passagem de Provérbios 8, 22, da existência do Pai e do Filho, e que está lá em 2 Timóteo também, que a gente vai ver, capítulo 1, versículo 9, a graça que nos foi concedida por meio de Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus, através da sua onisciência, Ele conhece o fim antes do começo. Ele já sabia de tudo. Portanto, Ele providencia libertação e salvação por meio do Filho. E aqui nessa outra passagem, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27, diz assim, o próprio Jesus falando, irmãos, porque o próprio Pai os ama. Era Cristo falando para os seus discípulos. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vocês creem que eu vim da parte de Deus. Aí ele continua, vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui já próximo à tua partida, a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição,
Cristo já está falando estas coisas que iriam acontecer, irmãos. Que ele tinha vindo do Pai e para o Pai estava voltando. E aqui, irmãos, no Evangelho de João 20:17, é aquela passagem que depois que Jesus é ressuscitado, a primeira pessoa a ver Jesus foi Maria Madalena. E quando Maria Madalena vê Jesus já ressuscito, ela corre para abraçá-lo, para tocá-lo. Jesus diz essas palavras, irmãos, presta atenção. Jesus continuou: não me detenham, então não me peguem, então não me agarrem, porque ainda não subi para meu Pai. Mas se vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, o que tinha visto. Eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Essa passagem aqui já foi após a sua morte e a sua ressurreição. Cristo fala essas palavras, que estava subindo para o Pai, ia subir para o Pai. E aqui em Atos, capítulo 1, versículo 10, irmãos, aqui já, quando Cristo ressuscita, ainda passa 40 dias aqui na terra, orientando os seus discípulos o que fazer, como fazer, deixando o seu evangelho e as suas mensagens para eles passar para frente. E aqui, quando ele já estava próximo a subir, a sua subida ao céu já, estava muita gente, muitos discípulos, testemunhando este evento, este momento. E aqui diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, todos aqueles que testemunharam a subida de Cristo, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Mais uma promessa da segunda vinda de Cristo para buscar o trigo, para buscar a sua igreja. Aqui é uma promessa que, assim como Jesus subiu naquele dia ao céu, ele virá outra vez à terra para buscar a sua igreja. E aqui nessa outra passagem de Hebreus 9, 28, irmãos, aqui fala assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Mas uma promessa que aquele Cristo que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, que morreu uma só vez para tirar os nossos pecados, para tirar o pecado daqueles que em Cristo está, vai vir uma segunda vez para levar para o céu, irmãos. E aqui em 2 Tessalonicenses, é Paulo falando em uma das suas cartas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: aqui também se fala dessa segunda vinda de Cristo que vai acontecer, como é que vai ser. Diz assim: que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, quando Cristo vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos, nos salvos, e ser admirado em todos os que o creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho, mais uma vez mostrando como é que vai ser esse grande evento da sua segunda vinda agora. Mateus, também outra passagem lá no Evangelho de Mateus 24:37, nos mostra
Quando é que vai acontecer essa segunda vinda de Cristo? Pelos sinais que Cristo deixou, né? Que Cristo disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou então Cristo quis dizer assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a minha vinda, a minha segunda vinda. A gente vê que no tempo de Noé, quando Deus resolve acabar o mundo com água, aquele povo, o mundo estava desprovido, estava distante da presença do Senhor. O mundo era um caos. E Deus olha para a terra, só achou justa a família de Noé. E, portanto, Deus resolve acabar o mundo com o dilúvio. E assim ele faz aquela comparação daquele momento do dilúvio, da época de Noé, com a vinda de Cristo agora. E a gente vê que está marchando para isso aí, irmãos. E aqui em Mateus 24, o Evangelho de Mateus 24, 40, aqui mostra como é que vai ser este grande evento, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aí aqui ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Portanto, aqui é mostrando, Jesus dizendo assim: vai ser assim, olha. Aquele que estiver em mim será levado para o céu, né? Que eu vou vir uma segunda vez para buscar. E o outro que não estiver em mim será deixado. E assim ele nos mostra aqui claramente como é que vai acontecer. E aqui em Mateus 13, 40, que é aquela parábola, quem quiser ler ela por inteiro seria bom, a parábola do joio e do trigo, que fala-se de uma grande colheita que vai acontecer, a separação do joio e do trigo, que acontecerá na segunda vinda de Cristo, que diz assim: quando Cristo vier, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça para ouvir. Portanto, aqui fala-se de uma grande colheita, de uma grande separação, que tudo isso acontecerá dentro deste evento da segunda vinda de Cristo. Acontecerá a ressurreição, a transformação de corpos, a separação do joio do trigo. E em outras passagens nos esclarece melhor como é que vai acontecer, irmãos. Portanto, isso aqui é Cristo já avisando. Lá numa das cartas de Paulo, que fica em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, irmãos, também fala da vinda de Cristo, né, para buscar a sua igreja. Que diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará aqueles que morreram crendo nele, crendo em Cristo. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a você o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do nosso Senhor, nessa segunda vinda, não iremos antes daqueles que já morreram. Primeiro serão ressuscitados os mortos, salvos. Aí continua: porque haverá o grito de comando e a voz de arcanjo, né? O som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu, Cristo. Aqueles que morreram crendo em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então nós, aqueles que salvos, que estiverem vivos, que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, juntamente com os ressuscitados, com eles, né? Os ressuscitados, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Lembre-se daquela passagem de Atos 1:10, que todos viram ele subindo sobre as nuvens, né? Indo para o céu. E é uma promessa que ele viria do mesmo jeito. E aqui está falando que ele vai vir buscar a igreja
desta maneira, irmãos. E aqui em João 5, no Evangelho de João 5, 25, aqui é o próprio Jesus falando como é que vai ser, né? As ressurreições. E aqui é uma passagem muito boa que esclarece bastante. Jesus dizendo assim: em verdade vos digo que vem a hora. É Jesus falando. E agora é em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, os que me ouviram na minha segunda vinda, os mortos ressuscitarão, viverão. Porque como o Pai, Jesus continua dizendo, pois como meu Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, então ele quer dizer, me deu também a mim ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de também exercer juízo, porque é filho do homem. Aí Jesus continua. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros de todas as épocas, desde Adão até a sua segunda vinda, todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Só que a Bíblia também diz que os salvos farão parte da primeira ressurreição. E os perdidos, os ímpios, farão parte de uma segunda ressurreição que acontecerá só após o milênio, 1000 anos. Como está, quem quiser ler Apocalipse vai entender melhor, a partir do versículo 19. A partir do capítulo 19, irmãos. E aqui vamos para frente, aqui em 1 Coríntios, uma das cartas de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 51, diz assim, é Paulo falando, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, em outras palavras, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos ou vão morrer, mas todos vão ser transformados. Quando é que vai acontecer essa transformação? Como é que vai acontecer? Aí continua. Essa transformação acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Aqui está falando, irmãos, da consumação de tudo, né? Porque há uma transformação nessa segunda vinda de Cristo, tanto dos mortos que já morreram, que vão ser ressuscitados em um corpo espiritual, como dos vivos salvos que vão ser levados por Cristo, vai ser primeiro transformado num corpo espiritual para ser levado por Cristo ao céu. Aí quando tudo isso aqui tiver, a morte já não vai existir, porque tragada foi a morte na vitória. Portanto, o projeto de salvação está ainda em andamento, até a consumação dos séculos, até a consumação de tudo, por meio de Cristo. E aqui, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 26, Paulo diz assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés de Cristo, né? Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, né, a Cristo, claro que não se acentua ou não inclui aquele que ele sujeitou todas as coisas, que é a Deus Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, né,
Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Aqui a gente vê que é uma consumação da obra que o Pai planejou, providenciou antes da fundação do mundo. E aqui em Apocalipse 21, a gente já vê aqui a igreja já no céu, como é que vai ser lá. A igreja, os salvos já na glória, já desfrutando dos prazeres celestiais. Que diz assim, Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, lá no céu, para os salvos, não existirá mais morte, só alegria. Aqui está falando que as primeiras coisas já passaram. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, ali não haverá mais sofrimento, nem doença, nem morte, só alegria, irmãos, para o grupo que estão salvos. Já para o grupo que não estão salvos, esses sim passarão por uma segunda morte, como está em Apocalipse. E aqui, para terminar, em Apocalipse 22, continuo falando como é que esse povo, os salvos, vão estar lá no céu. Aqui vai dizer as condições. E aqui diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, de Jesus, e seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo o sempre. Irmãos, amém? Portanto, é isto, irmãos. Eu fiz assim uma cronologia das passagens bíblicas, desde a providência de salvação que Deus nos concede desde antes da fundação do mundo, até tudo consumado com os salvos lá na sua presença, gozando alegrias e louvando ao Senhor, porque Ele é o único que é digno de ser louvado e ser adorado, irmãos. Portanto, é isto, irmãos. Eu quero deixar somente essas passagens, quero que os irmãos assistam todinho, compartilhem e vejam o trabalhar de Deus como é lindo. Se a gente se aprofundar na leitura bíblica, a leitura bíblica é a palavra do Senhor, a gente vai entendendo o que Deus está fazendo por nós e o que Deus tem feito por nós, mesmo antes da fundação do mundo, irmãos. Que todas as coisas estão acontecendo. E isso aqui que sirva de meditação para a igreja e de alimento para as vossas almas, para todos nós. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.